Olá, pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, alinhando-se ao calendário de Deus. Nós temos estudado, essa é a terceira semana que estamos vendo o calendário de Deus, e na primeira semana nós estudamos sobre o calendário gregoriano. Na segunda semana a gente passou por todos os meses do calendário de Deus, lembrando que o mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário bíblico, compreende março e abril. Tem a data certa para cada ano, dependendo da lua. E o mês de Tisre, que é para nós setembro, é o mês que, na verdade, é o primeiro mês do ano, onde há o ano novo dos judeus, né? É o primeiro ano, o primeiro mês dos judeus. Então, nosso calendário começa em janeiro, que, na verdade, compreende, né? Porque o calendário do Senhor, ele compreende metade de um mês pegando a metade de outro mês, certo? Então, nós temos aí Tevet e Revat como o primeiro mês para nós. Mas, na verdade, esse é janeiro para eles, mas não é o deles, ok? Não é o primeiro mês para eles, tá? Então, fica guardado isso aí, porque é um pouco assim, a gente vai aprender, a gente vai acabar acostumando, mas como nós temos o nosso ano novo em janeiro, né? E o deles em setembro, é o começo do ano lá para eles, que não é chamado setembro, lógico, né? Então, isso dá um pouquinho de confusão, mas aos poucos a gente vai se adaptando. E eu gostaria de te falar que no ano de 2023, a partir, né, do primeiro mês, do nosso primeiro mês, a gente já vai começar a aprender sobre cada mês do ano do calendário de Deus, amém? E isso será com mais detalhes, com mais estudo, aprofundando mais, conhecendo as promessas que Deus tem para aquele mês, conhecendo mais sobre a tribo, que nós vamos estar estudando, porque é a tribo referente ao mês, aprendendo um pouco mais da letra, que é o símbolo daquele mês, e aprendendo mais das festas. Por isso, hoje, eu trouxe para você um estudo sobre as festas hebraicas. Nós vamos dar uma pincelada, tá bom? Nessas festas, para que a gente possa terminar o nosso ano, que a gente começou esse estudo bíblico sobre o calendário de Deus, descobrindo o calendário de Deus. Vamos passar um pouquinho sobre as festas, falar aqui, mas lembra, ano que vem, que daqui uns dias, nós já vamos começar o nosso estudo mais detalhado sobre cada mês e cada festa e cada tribo, e vai ser muito maravilhoso. Eu tô super animada, porque realmente eu me apaixonei quando eu aprendi isso, e eu falei, Senhor, eu preciso mostrar isso para as pessoas, eu preciso ensinar isso para as pessoas. Por quê? Porque nós temos vivido debaixo de uma mentira, debaixo de uma maldição. Quando Deus fez para nós, já desde de Gênesis, antes mesmo de formar o homem, ele já tinha determinado os tempos, amém? As estações, as festas, ele já tinha preparado tudo para nós. E um Deus que prepara para nós festas, significa que esse Deus não nos quer ver tristes, quer nos ver felizes, amém? Esse Deus quer te ver feliz. E por que a gente vive triste? Por que a gente está sempre com problema? Está sempre capengando? É porque não conhece as promessas que cada mês Deus trouxe para nós. Amém? Então, vamos entender por que existem as festas bíblicas a princípio, né? Nós sabemos que tem, não é verdade? Tem várias festas do início do ano, que é Nissan, até o último, que é Adar, o último mês, que é Adar. Então, de Nissan a Adar, você vai ter festas e festas e festas. Agora, qual o simbolismo? Para que tanta festa? Por que Deus preparou para nós
as festas? Se Deus botou tanta lei nesse mundo, né? Assim que as pessoas falam. Nossa, mas Deus é tão legalista. Leis são cercas protetoras. As leis te protegem para você não se machucar. Quem é obediente fica guardado debaixo nessa cerca. Quem é rebelde quer pular a cerca e vai se machucar. Então, vamos entender aqui que esse Deus que nós servimos é um Deus que nos ama e que tem prazer em ver seu povo feliz. Amém? Então, olha só, as festas bíblicas existem por vários motivos. Um deles é que o Senhor nos chama para celebrar junto dele, juntinho, esses momentos importantes que ele quer e busca para as nossas vidas. Mas elas também funcionam como elos, tá? São elos de ligação, é uma corrente muito importante dentro do calendário bíblico, ok? Então, é muito interessante você entender que as festas são biblicamente estabelecidas, ok? Como sinal. As festas são biblicamente estabelecidas. Não foi criação do homem, gente. Aí é que está o detalhe. As festas do calendário gregoriano foram invenção dos homens. Carnaval, Cosme e Damião, dia de São não sei das quantas, dia de não sei das quantas, do Santinho daqui, do papapá. Essas festas são criadas por homens. Agora, as festas do calendário bíblico foram criadas por Deus, amém? Para o homem. Então, é um sinal chamado sinal combinado. Tempo determinado, a Bíblia chama de tempo determinado. Estação estabelecida, não está falando de estação primavera, verão, outono e inverno. Estação estabelecida é um encontro marcado para uma assembleia solene com Deus. Cada festa dessa é um encontro que Deus tem comigo e com você. Por que Deus quer a festa? O Senhor quer que você festeje, porque Ele vai estar lá. Ele não jogou a festa para você festejar sozinho. Ele é aquele que é celebrado nas festas. E Ele vai estar presente. Ele é o Rei. E o Rei está presente nas festas. Então, como nós vimos em Gênesis 1:14, as festas foram estabelecidas desde o momento da criação. Então, vou ler aqui para você Gênesis 1:14. Disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados. Tempos determinados, o que eu falei antes? Tempos determinados é festa. E para dias e anos. Então, tempo determinado em hebraico, no original da Bíblia, é uma palavra chamada Moadim. Moadim significa estações, tá? Mas não está se referindo, como eu falei, primavera, verão, outono, inverno, não. Essa palavra Moadim, ela significa encontro marcado, sinal, combinado, estação estabelecida, festa, ok? Então, todas as vezes que nós vemos na Bíblia a expressão festas bíblicas, a palavra usada é essa aí, Moadim, ok? É exatamente essa mesma palavra que está em Gênesis 1:14. Então, a primeira Páscoa que eu quero falar para você é a festa de Páscoa. A primeira festa, olha, eu já contei o negócio aqui. A primeira festa que eu quero falar para vocês é a festa da Páscoa, tá bom? Que acontece em Nissan, que é o primeiro mês do calendário hebraico. Então, essa é a primeira festa que Deus preparou. Acontece no dia 14 de Nissan. Né? A festa da Páscoa, ela determina 4 pontos importantes para a gente entender o Messias. O sangue do Cordeiro, né? A saída do Egito, ou seja, a saída do sistema do mundo, do pecado. Terceiro lugar, o juízo dos deuses, a libertação da idolatria. E em quarto, a libertação da escravidão. Então, nós vamos ver nesse estudo que Jesus, ele é a Páscoa.
desde o Velho Testamento, onde houve uma Páscoa celebratória para quando o povo estava saindo do Egito, né? Moisés mandou matar um cordeiro sem mácula. Isso aí era porque Deus já tinha ordenado a ele aquilo que representaria Jesus, porque o cordeiro é um tipo do Cristo que viria. Então, Jesus é a Páscoa, pois é ele que nos liberta do pecado, do mundo, da idolatria e da escravidão. Amém? Depois dela, nós temos a festa dos pães asmos. São 7 dias de duração. A Páscoa acontece hoje, amanhã começa a festa dos pães asmos. Nesse dia, que é seguinte à Páscoa, dá-se início, então, a um tempo onde as pessoas tiram todo o fermento de dentro da casa e vão comer pão sem fermento, não come bolo, não come nada fermentado, ok? Elas acabam sendo celebradas, a Páscoa e a festa dos pães asmos, praticamente como uma única festa. Então, como eu falei, nessa festa, o fermento é retirado de todas as casas e pontos comerciais de Israel, sabia? Até mesmo das lojas, não se vende fermento. Então, essa festa, ela reforça a saída do pecado e das aflições do mundo. Lembra-se que, você lembre aí que o calendário bíblico, ele é cíclico, ou seja, todos os anos Deus te convida para celebrar junto dele e se relembrar desses tempos determinados. Quais são os tempos determinados? Coisas que aconteceram no Egito, né, no deserto, toda a libertação, todos os milagres, são tempos determinados. E o Senhor te traz, então, para festejar as vitórias desses tempos determinados. Então, a Páscoa, ela a palavra em hebraico é Pesach. E Pesach significa passar por cima. Nós aqui falamos Passover, passa por cima. Passover é a Páscoa. Então, lembra do momento que o anjo passou por cima da nação de Israel e o sangue do cordeiro estava nas portas do povo, lembra? E o anjo da morte matou só quem não tinha a marca do sangue daquele cordeiro. Então, com tudo isso, a gente também lembra que não existe, a partir deste momento, mais a natureza do pecado em nós, porque uma vez que nós tiramos o fermento do mundo de dentro de nós, que nós retiramos a maldade, o apóstolo Paulo fala para a gente retirar o fermento da maldade, né? E naquela data que o povo estava sendo preparado para sair do Egito, o anjo da morte passou por cima de cada casa que tinha a marca do cordeiro e não tocou no primogênito, mas matou o primogênito do mundo, né, do pecado. Então, Deus determinou que a nação de Israel comesse a partir dali pães asmos por 7 dias, tá? Que não tem fermento, porque exatamente isso, o fermento significa o pecado, o qual o Egito está submerso. O Egito é o mundo, o pecado é o fermento, tá? Isso tudo é tipos, queridos, isso tudo aí são figuras daquilo que, né, viria. Então, ali naquela época, aquele povo vivendo no Egito era o símbolo dos filhos de Deus vivendo no mundo. E o fermento, o símbolo do pecado, que a gente acaba comendo, vamos dizer assim, ou vivendo este pecado no mundo. Então, a retirada do fermento, ele é um memorial físico, para lembrar que o pecado foi retirado, entendeu? Então, quando a gente faz essa celebração de 7 dias sem comer fermento, ou seja, pães que não tem fermento, né, nada que sobe, né, bolos, essas coisas todas, a gente está declarando, colocando um memorial diante de Deus, lembrando que o pecado foi também removido da nossa vida. Isso então é o quê? É um tempo de reflexão sobre a alegria da salvação, da graça e da misericórdia de Deus conosco.